Oi, meus amigos, um pouquinho atrasado, papo reto ou papo torto, um pouco trancado também, estou um pouquinho gripado, mas vida que segue, não é isso? E eu estava aqui pensando, por que não fazer o papo reto, o papo torto, quando eventualmente a gente encontra pessoas ou que nos criticam ou que nos elogiam. Nesse caso, até melhor, aquele que elogia. Um dia eu encontrei com um amigo desses que conhece a gente de rádio e foi pródigo em elogios à minha pessoa. E todo elogio sempre tem uma dose de exagero daquela pessoa que admira você, faz parte do trabalho. Então é o tipo da coisa que você não pode levar muito a sério. Você leva, você agradece, evidentemente tem que ser educado, mas em contrapartida você sabe que o ideal é o caminho do meio, ou seja, nem tanto o elogio como nem tanto a crítica, da mesma forma com relação à crítica. Tem gente que, eu me lembro certa feita de um aluno meu, em que, nossa, ele ficava arrasado com esse negócio de redes sociais, Meu Deus do céu, achou que eu sou narigudo, achou que eu sou isso, achou que eu sou aquilo. Eu disse, cara, vida que segue, não presta atenção nisso, porque cada ser é único, mas é único mesmo, Não tem ninguém igual a você, por exemplo, que está me vendo, não tem ninguém igual a mim, por exemplo. E não é que seja melhor ou pior, são circunstâncias diferentes. Então, nessas circunstâncias, a gente se apega para ter uma vida equilibrada. E aí, quando eu encontrei com esse colega, alô para o Luiz Henrique Oliveira, está sempre vendo a gente lá de São Paulo, aproveitar e dar os alôs aqui, né, Luiz? Para o José Rodrigues, Alberto Viloca, Marisa Tavares, pedir desculpas pela voz, que eu estou meio rouco mesmo, Zé Augusto Dibonê, Lucinele Gomes, Isadora Bittencourt, Meire Nascimento em Itu, Flávia também, Torres, que é filha dela, e a Raquel, que é irmã. E a Silvana Curti, alô Silvana, bom dia, minha amiga. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, a gente é premido pelas circunstâncias, desde a criação, a gente quer se comparar. Eu me lembro quando eu era adolescente, a gente ia ver filmes, tinha um filme, você não vai lembrar disso, do Herman's Hermits, que era um conjunto musical inglês maravilhoso, ídolos da juventude. Eu tinha 17, 18 anos, e eles cantavam uma música assim, There's a kind of hush and nobody else beside, and nobody else, people like us follow in love, you know what I mean. Eu saí do cinema apaixonado, é isso que eu quero para a minha vida, ser cantor da juventude, para ser apreciado, admirado pelas menininhas. São fases que nós temos, O tempo vai levando do seu jeito. Essa é que é a verdade, não é tanto aquilo que eu queria e não é tão distante daquilo que eu talvez quisesse ser. Porque a gente vai se descobrindo ao longo da vida. Essa é a história, não é? E cada qual tem uma senda, cada qual tem um caminho. Então, quando eu digo que ficou perfeito uma palavra que eu soube de pouco, eu digo de pouco, no meu caso de 5, 10 anos atrás, quando a gente soube dessa palavra que estava meio escondida no dicionário, chamado resiliência. E a resiliência, outra coisa não é, senão você, você se ser amigo de si mesmo, você entender que toda crítica muito ácida, ela é exagerada, como todo elogio muito, 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 não deixa de ser só isso, muito, muito, muito. E aí esse amigo que me elogiava muito, dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo outro e tal, ele disse, mas como é que você consegue o improviso que você tem? Eu falei, não foi da noite para o dia. Aí ele, não foi da noite para o dia. Você entra num caminho, o meu caminho foi o radialismo, jornalismo também, por que não dizer? Primeiro que você tem que
procurar ler bastante para você ter um vocabulário razoável e desse vocabulário razoável você fazer o uso dele. Isso é fundamental. Mas para unir as palavras, existe um negócio chamado preposição, existe o adjetivo, quando você dá digamos, olha, aquele cara é o bom, tá aí, então você está dando lá o adjetivo da pessoa, ou ele é maluco, entendeu? Então essa coisa, ela vem através do quê? Através do estudo e da prática, não é? Eu me lembro quando eu tinha 18 anos de idade, eu comecei no rádio muito cedo. Eu comecei com 16 anos de idade e então eu estava no meio lá nas Minas Gerais. Não, eu sou paulista de Cruzeiro, tenho orgulho disso, mas também tenho orgulho de ter sido criado nessa bela cidade mineira chamada Juiz de Fora. E eu estava, digamos assim, no início da minha carreira, e havia um técnico de futebol, que eu acho que não está mais entre nós, é uma homenagem póstuma, o Geraldo Magela, que foi técnico do Tupi Futebol Clube, conhecido clube de Juiz de Fora mais no passado do que hoje. Então o que aconteceu? Ele era um exímio debatedor. E naquela época, era a época da ditadura, você não podia ter debates. O debate era só de esporte. Mas eu ficava lá, eu era, digamos assim, um jornalista, né, digamos, ou em vias de, e ficava vendo, bebendo daquelas palavras, da facilidade com que ele comandava um debate. Aliás, meu irmão também era assim, que o Papai do Céu tenha, o Antônio Célio. Então eu aprendi com grandes mestres e fui aprendendo. Mas onde eu sou muito grato, quer dizer que de uma certa forma me ensinou muita coisa, foram 2 emissoras aqui do Rio de Janeiro, além das que eu citei lá em Minas Gerais. Essas emissoras foram o Sistema Globo de Rádio, a Rádio Globo, que, meu Deus, eu tive a honra de fazer o Globo no ar no programa do Haroldo de Andrade, que é o maior de todos os comunicadores que nós tivemos. E entre o intervalo de 1 hora de um noticiário e outro, eu ficava ouvindo os debates, né? E também tive a honra de, pelo menos uma vez por semana, fazer esse mesmo Globo no ar durante o programa do mestre Adelson Alves. Então tudo isso vai te dando o quê? Vai te dando a capacidade de você perceber de que você é capaz. Então não tem mistério. Tem estudo, tem observação. E você, no início, você meio que quase que imita essas pessoas. Mas depois você vai criando o seu estilo. Não que eu seja algo extraordinário, fantástico. Não. Eu sou um bom profissional. Sempre fui um bom profissional. Agradeço muito a quem me elogia e acha algumas coisas que eu confesso que para mim são surpresa, não é? Mas a história é essa, você ter o seu caminho, não é? Depois de você ter o seu caminho, você busca situações que possam, digamos assim, fazer com que você seja mais cortês, fazer com que você seja mais um cidadão de bem, né? Por mais antigo que essas palavras possam parecer, essa é a grande procura do ser humano. Nós estamos na mudança de um mundo de expiação e provas, nós espíritas acreditamos nisso, para um mundo de regeneração. Maria Terezinha Almeida Santos, bom dia, querida. Nesse mundo de regeneração, ainda, segundo os santos espíritos, ainda haverá alguma maldade, mas será mínima, porque as pessoas entenderão as palavras de Jesus quando ele disse: ama a teu próximo como a ti mesmo. Como é difícil isso acontecer, né? Basta você nos dias de hoje ver os noticiários. Notadamente, quase todos os noticiários de todas as TVs viraram noticiários policiais e que mostram o desprezo daquele que mata pela vida daquele que foi morto. E tudo isso é lamentável, é deplorável.
E a gente espera que um dia isso possa mudar. O que você acha? Papo reto ou papo torto? Você decide.